Olá, estamos de volta com a videoaula 5, Escalas Sociais, que é parte da disciplina Teoria e Pesquisa em Comunicação. Nós estamos nesse exato momento do nosso semestre, começando a estudar um pouco mais a construção de instrumentos de pesquisa social e, no caso, entender como as escalas sociais se organizam vai nos ajudar bastante a organizar, por exemplo, um questionário. Mas antes eu gostaria de lembrar a você de acessar sempre que possível aqui o nosso canal do YouTube, Sala de Aula Invertida. Como você já sabe, esse experimento de videoaula faz parte de um procedimento que estamos aplicando na disciplina, conhecido como Sala de Aula Invertida. E conforme já explicamos anteriormente, é um procedimento híbrido, porque nós ainda não temos condições de investir e de aplicar todo o processo de sala-aula invertida conforme manda o figurino, tá certo? Mas, ao longo do semestre, vamos experimentar o método, que é híbrido, depois faremos uma avaliação para, posteriormente, a gente avançar nessa metodologia de ensino. Visite também, sempre que possível, o nosso grupo aqui do Facebook, onde você pode encontrar todas as aulas, né? Os arquivos de livros, outros vídeos interessantes que você pode assistir. Aqui você pode acessar os arquivos de formulário para preenchimento durante a videoaula, tá ok? Então, é um convite que eu faço aqui para que você possa assistir a nossa videoaula, mas também acessar os nossos canais no Facebook e no YouTube. Então, vamos adiante. A sala de hoje é um pouco mais curta, com agenda um pouco menor, e ela visa complementar aquilo que já expusemos dentro de sala de aula e abrir para discussão, né? Abrir para que você possa também efetuar sua pesquisa paralela, fazer os seus estudos, e concretizar isso através do preenchimento do formulário para que a gente possa, em sala de aula, ampliar essa discussão. Então, a agenda da nossa aula hoje é entender o conceito de escala associado, nesse caso, à pesquisa social. E também discutir o papel que as escalas têm no delineamento da pesquisa quantitativa, né? As escalas são próprias de pesquisas que usam mensurações. E essas mensurações, na maioria das vezes, são utilizadas em pesquisas quantitativas, porque os resultados depois terão tratamento estatístico, não é isso? Para que a gente possa entender o que é exatamente uma escala, eu trouxe aqui uma régua, um desenho de várias réguas, para poder ajudar a entender o que está escrito aqui, ó. Escala é tudo aquilo que pode ser medido através de um contínuo. E esse conceito de escala que aqui está serve para a pesquisa ou técnicas de mensuração em geral, tá bom? Uma régua, por exemplo, é uma escala de medida, de centímetros, né? E algumas réguas são mais corretas do que outras. Se você pegar várias réguas e colocá-las juntas, você pode perceber que haverá uma diferença devido ao modo de você confeccionar aquela régua, né? Isso é uma boa metáfora para a gente entender que a escala, apesar dela trabalhar com mensurações, não significa necessariamente que ela é perfeita, né? Mesmo a mensuração simples, que é uma distância, pode ter variação. Um metro pode ser um metro numa escala. Se você usar uma escala laser, ele pode variar, né? Então é preciso prestar atenção que se no mundo das mensurações a escala ela traz uma outra dificuldade, quando nós transportarmos essa análise para a escala social, nós teremos mais dificuldades ainda, porque nós vamos ter que medir tendências, opiniões, crenças, atitudes, percepções. E então, às vezes, a nossa escala pode não estar perfeitamente adequada à realidade da pesquisa social. De toda forma, é um instrumento muito poderoso para
de maneira bem próxima da realidade, acessar essas opiniões, impressões e ideias que as pessoas têm a respeito das mais variadas coisas que pretendemos estudar. Um outro exemplo aqui, bem conhecido de nós, é a temperatura, né? A temperatura, ela também é uma escala de mensuração. Agora imaginem vocês que mesmo a cidade de Belo Horizonte, do qual nós estamos falando, que tem aqui uma previsão de temperatura, chuva, umidade do ar, né? Para os próximos dias, essa previsão que aqui está também vai utilizar escalas de temperatura, que vão a um determinado limite de mensuração, mais para cima ou para baixo, né? A umidade do ar também pode variar, né? Para mais ou menos umidade. A precipitação de chuva aqui, melhor dizendo, nos próximos dias indicam que hoje, em tese, deveria chover, né? Ou amanhã, em tese, deveria chover, mas nos outros dias a chuva é pouco esperada. Em suma, a temperatura também é uma forma de mensuração em escala. Por quê? A escala, ela varia no contínuo, então ela lida com variáveis. A variável aqui nesse caso é a temperatura, ela pode ser mais alta, pode ser mais baixa. E é claro que existem consequências desse tipo de estudo, que é o seguinte, pode ser que em cada parte de Belo Horizonte a temperatura varia de um jeito. No centro parece que é mais quente, na região norte também, na região sul ou nas regiões mais altas da cidade a temperatura é diferente. Então isso aqui é uma média, né? Uma previsão de temperatura para a cidade nos próximos dias dentro de uma média. Não só aqui tem, além da temperatura prevista, também tem a possibilidade de chuva. Tá, ok? Aí podemos incluir aqui também, dentro da ideia de escala, a ideia também ou o conceito de variável. Então, uma variável, seja ela social ou seja ela de mensuração para outras utilizações, é que determina essa variação dentro do contínuo de qualquer coisa que pretendemos medir, né? Então, variável também é tudo aquilo que podemos medir dentro de uma escala ou de um contínuo. No caso aqui, a variável é a temperatura, tá certo? Mas olha só, nós podemos também medir, através de escalas, o tempo que uma pessoa gasta assistindo televisão todos os dias. Essa mensuração de tempo, como aí está, e da temperatura também, né? Nós costumamos chamar de escalas ordinais, porque elas categorizam uma experiência ou uma mensuração através, efetivamente, de uma escala de intervalo de medida. Tá? Nesse caso aqui, a pessoa pode gastar, em média, aí, 2 horas assistindo à televisão, né? De várias formas, né? Possíveis, não só em casa, mas também no celular ou na internet. E é possível medir o tempo médio que essa pessoa gasta. No caso, geralmente, na pesquisa social, é o tempo médio que a pessoa relata que gastou. Tá? Então, esse também é um outro problema. Muitas informações coletadas através de escalas são autorrelatos, tá? Conforme nós vamos ver nos exemplos a seguir. Podemos medir também assim, o tempo em que a pessoa gasta consumindo aqui o telefone, usando o seu aparelho celular para diversas coisas, ou então navegando na internet. Então ela vai colocar isso também numa escala de tempo, até 1 hora por dia, de 2 a 3 horas. Né? Isso é colocar a experiência de comunicação da pessoa numa perspectiva quantitativa, né? Ou dentro de um contínuo, ou colocando a variável sendo mensurada dentro de um contínuo. Poderíamos também fazer uma medida do tamanho do pé, basicamente, né? Das mulheres que estudam na universidade. E vocês já sabem, fazendo esse tipo de medida, né, você vai ter que categorizar ou classificar o tamanho do pé das mulheres, né,
dentro de uma escala de um contínuo que vai, por exemplo, de tantos centímetros para tantos centímetros, de um tamanho X para um tamanho Y, né? E também poder fazer comparações. A gente sabe que, em média, o tamanho de pé dos homens é maior do que o tamanho do pé das mulheres. Isso aqui também é o tamanho do sapato ou das mulheres, é também uma variável dentro de um contínuo que se transforma em escala. E nós podemos, então, classificar aquele tamanho de pé, né, das mulheres justamente após medir, né, cada sapato, né, numa pesquisa comum. Ou então você pode também usar uma escala para medir qual é a altura do sanduíche que você costuma comer em média dentro de um restaurante, ou quantos sanduíches você aguenta devorar, tá certo? Espero que você não tente fazer esse tipo de pesquisa quantitativa, porque depois os resultados podem não ser muito bons aí. Bom, dentro da ideia de escalas, nós temos aqui pelo menos duas das mais importantes relacionadas a escalas mais simples, que uma é a escala nominal, em que os números servem apenas para você nomear, identificar ou então categorizar pessoas, objetos ou fatos. Eu deixei aqui separado para a gente ver algum tipo de escalas. Um exemplo aqui de escala nominal, que está aqui no site de pesquisa Survio, né? Isso aqui é um modelo, um exemplo de pesquisa, você pode marcar aqui, né? Pode até se divertir preenchendo esse questionário, acessando aqui a página de modelos dele. Isso aqui é tipicamente uma escala nominal, em que você quer classificar a pessoa ou quer categorizar as pessoas por uma experiência e depois, é claro, você vai transformar isso em números, né? Onde você prefere assistir filmes? No cinema, pela internet, na televisão, em um dispositivo portátil, né? Aqui está cada vez maior o número de pessoas que está marcando aqui, está vendo? Está diminuindo o número de pessoas que assistem na televisão, tá certo? E aqui interessante é que a pessoa poderia marcar duas coisas, né? Ela poderia marcar pela internet, poderia marcar aqui também. Que aí a mensuração deveria ser feita, né, de uma forma um pouquinho mais clara aqui para a pessoa. Aqui um outro exemplo também de escala nominal, como você prefere comprar conteúdo na multimídia, em que você escolhe aqui uma das opções, essa opção não está em ordem de classificação numérica, nem em ordinal, então ela é um exemplo aqui de escala nominal. Vamos ver se tem mais alguma outra. Aqui, qual é o seu formato de vídeo preferido? Eu sei lá, não sei, é o que for melhor, né, tá certo? É o que a imagem fica melhor, mas vamos supor que seja o MP4 aqui, que tem boa portabilidade para todo lado, ou então o AVI, né? Aí eu marco aqui, eu estou me classificando, me ordenando aqui dentro da escala, mas sem necessariamente colocar isso dentro de um contínuo de mensuração, como é o da temperatura, né? Eu simplesmente vou me posicionar em relação ao objeto, vou dar minha posição de preferência, mas eu não estou dando uma intensidade a isso aqui, tá ok? Vamos pegar aqui um outro exemplo, aqui ó. Olha só que interessante, pesquisa de avaliação para salão de beleza, loja de cosméticos, olha aí. Como você ficou sabendo do nosso salão de beleza? Então, outro exemplo aqui de escala nominal. Internet, propaganda, tá? Outros, né? Vamos pôr aqui outros. Indicação de amigos, tá? Então, você coloca aqui também de forma escrita, né, a sua resposta. Mas vamos voltar aqui, então, à nossa página, né? Então, escala nominal é essa escala desse tipo, em que muitos questionários utilizam escalas nominais, evidentemente, para organizar, categorizar as pessoas através de nomes, né? Não lida aqui necessariamente com números, que é o caso da escala ordinal. É aquela cuja mensuração, ela classifica unidades de acordo com classes e vai permitir, né, ordenar essas classes dentro de um número variável. Vamos voltar aqui de novo ao nosso questionário.
Vamos pegar aqui o exemplo do novo Critério Brasil. Aliás, deixa eu fazer uma propaganda aqui desse documento que foi aprovado em 2015 pela ABEP, Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa. Esse é o critério utilizado em pesquisa para você classificar as pessoas por classe econômica. Então ele foi modificado, as principais agências de pesquisa utilizam, né? E aqui tem um sistema de variáveis que tem a ver com grau de escolaridade, basicamente coisas que a pessoa tem dentro de casa, né? Mas aqui, mais à frente, nós temos exemplo então, de uma escala original. Qual a quantidade? Quantidade de automóveis de passeio exclusivamente para uso particular. Então a pessoa não possui, ela marca aqui. Se ela possui de 3, vai marcar aqui, né? 4 ou mais, ou seja, ela está se colocando na sua resposta dentro de um intervalo que é numérico, né? Que é ordinal, tá certo? Vamos ver aqui se tem outro exemplo. Não, aqui esse exemplo aqui de escala é uma escala nominal. Vamos voltar aqui para... Olha só. Apesar de ser uma escala atitudinal, ela também é uma escala de ordem, tá vendo? Mesmo classificando a sua atitude dentro de um contínuo, ela faz aqui, nesse caso, dessa escala em particular, inclusive aqui tem vamos dizer assim, a escala aqui está um pouco estranha, né? Normalmente você coloca aqui graus de concordância, né? Aqui está colocando excelente, ruim, tudo bem. Então aqui tem um número, e nesse número também eu estou me posicionando, né? Em termos assim de classificação. Normalmente uma escala como essa de atitude, você coloca aqui, se 1 seria a nota mais alta, aqui seria concordo totalmente, até discordo totalmente nessa ponta que aqui está, né? Voltemos aqui à nossa apresentação. Vamos falar agora um pouco do principal tipo de variável que é mais difícil ser medida dentro de uma escala, que são as atitudes. Eu já comentei muito isso dentro de sala, já comentei isso também em outras situações, em congressos que participo e também outras palestras que a gente faz, né, normalmente, de que há uma grande confusão a respeito da definição da definição do conceito de atitudes. Muitas pessoas, do ponto de vista assim, do senso comum, confundem a atitude com o comportamento em si, e a atitude abrange mais do que o comportamento. Na verdade, a atitude é uma das predisposições que o indivíduo tem, que está na base do comportamento desse mesmo indivíduo. É ela que mobiliza o indivíduo para aquele comportamento em particular. Mas tem uma definição aqui que eu gosto muito do livro do professor Haroldo Rodrigues, Psicologia Social. Apesar de ser um livro um pouquinho mais antigo, ele é excelente porque ele aprofunda o conceito de atitudes e dá várias definições para atitude. Essa definição que ele escreveu é um pouco em cima das várias definições pesquisadas pelo autor, e eu acho que ela explicita bem o que são atitudes. É uma organização mais ou menos duradoura de crenças e cognições em geral, dotada de carga afetiva favorável ou desfavorável a um determinado objeto que está em questão, e que leva o indivíduo a agir de forma coerente com essas cognições e também com essas, vamos dizer assim, emoções relacionadas ao objeto. Então, a atitude é uma predisposição, né? Ela está dentro do indivíduo, ela está, muitas vezes, não revelada pelo indivíduo, às vezes ela não aparece, não transparece, a pessoa pode ficar em silêncio e ter uma atitude em relação a um determinado objeto. Como a atitude é algo muito relacionado à subjetividade, nós podemos dizer que a pesquisa quantitativa, que seja relacionada às atitudes, exigirá do pesquisador um cuidado maior. Primeiro, ao trabalhar as atitudes dos respondentes em relação a um determinado objeto, é preciso entender
profundamente a parte teórica, a parte conceitual a respeito daquilo que você quer extrair das pessoas. Por exemplo, as atitudes que as pessoas têm em relação aos meios de comunicação, né? Então, antes de você elaborar a escala, é preciso estudar bastante, né? Como os meios de comunicação podem atuar dentro do conjunto de atitudes das pessoas, seja do ponto de vista cognitivo, seja do ponto de vista afetivo e seja também do ponto de vista, vamos dizer assim, comportamental. Vamos avançar aqui, eu tenho uma tabelinha aqui de características de atitudes que a gente não pode deixar de esquecer quando vai considerar o conjunto de atitudes de pessoas ou grupo de pessoas numa pesquisa social. Primeiro, ela é uma predisposição, né, conforme eu já falei, cujo foco pode ser um objeto. O que nós estamos falando de objeto aqui, mas o que significa exatamente objeto de pesquisa, né, objeto de abordagem na pesquisa? Pode ser um comportamento, pode ser a ideia que você tem de um produto, de uma organização, de uma pessoa, as crenças e valores que você tem, né, internamente a respeito de um fato, uma situação, um país, uma política econômica, um governador, um deputado, um determinado produto ou marca. E esse conjunto aí de predisposições que tem a ver com a parte cognitiva e afetiva, se desdobrando na parte comportamental, é uma característica importante da atitude que nós não podemos esquecer. A outra é que a atitude ela é persistente no tempo. Não quer dizer que ela não mude. Claro que ela pode mudar. Mas devido ao fato de que sempre procuramos produzir consonâncias cognitivas, ou seja, a gente sempre está em busca de adequação de ideias, conceitos, crenças e valores no mundo, né, normal, na vida normal, as atitudes tendem a ser persistentes, justamente porque nós não conseguimos sobreviver, né, do ponto de vista psicossocial, psicológico, etc., com muita dissonância, né, entre o que eu creio, acredito, que eu espero e o que eu ando vendo. Quando isso ocorre, nós chamamos isso de dissonância cognitiva, que nós vamos tratar daqui a pouquinho. Então, temos que considerar que a atitude, basicamente, ou as atitudes, são persistentes no tempo. Elas tendem a se manter, né? Justamente para que o indivíduo tenha condição de autossustentação psicossocial. E, logicamente, ela tende a produzir comportamentos consistentes, que tem a ver com a proximidade entre a minha atitude e aquilo que eu geralmente faço. Mas atenção, tem uma pegadinha aqui, tá? Não é incomum você encontrar uma pessoa cujo comportamento esteja divorciado da atitude. Isso aí, a pessoa mente bem, tá certo? Ela engana bem. Então ela chega, te abraça, te cumprimenta, mas essa atitude manifesta pelo comportamento, ela é incongruente, ela é inconsistente com o sentimento, com a afetividade, com o parâmetro motivacional que ela tem interno, né? A predisposição que ela tem. Então temos que abrir o olho aqui pelo fato de que é possível que as pessoas mintam a respeito, né, das suas atitudes e através dos comportamentos, tá? Mas a tendência, pela rapidez das coisas, é que a atitude produza comportamentos consistentes, esperados, né? É por isso que a gente faz pesquisa, justamente porque as pessoas, ao expressarem suas atitudes, provavelmente vão nos dar pistas do que elas vão fazer lá no futuro ou vão fazer em determinada condição. Pode ser expressa de forma direta, né, direcional. Tem esses componentes que nós já falamos, que é o componente cognitivo, é o que eu sei sobre aquele objeto, o afetivo, o que eu sinto, e o comportamental, né, a respeito da pessoa, fato ou situação. Opa, passei antes da hora. A formação de uma atitude ela é resultante de uma série, de uma sopa, né, de condições que são
as crenças que a pessoa tem, o que é que ela acredita, os reflexos condicionados, o que é que ela aprendeu ao longo da vida e dá como resposta imediata, fixações, tá certo? Julgamentos, estereótipos. Os estereótipos ajudam muito a construir esse conjunto atitudinal, as experiências que a pessoa tem, exposições a comunicações persuasivas, troca de informações, experiência com outras pessoas, etc, etc, etc. Né? Nós temos aqui na tela um exemplo de uma escala atitudinal. Essa escala aqui, ela mede a alienação dos consumidores em relação ao mercado. Né? E aqui tem algumas frases que foram elaboradas e essas frases, elas tentam mensurar de um jeito ou de outro aqueles componentes afetivos, né, cognitivos e comportamentais das pessoas na direção de um determinado objeto. No caso aqui é o mercado. Né? Então vamos pegar esse exemplo aqui dessa frase: as empresas não se preocupam tanto comigo ao ponto de melhorar os produtos que vendem. O que a escala está tentando medir aqui? Né? Lembrando que uma escala atitudinal não tem perguntas, tem afirmações que visam confrontar o conjunto de atitudes que a pessoa tem e tentar extrair isso, né, fazer uma conexão nessas respostas possíveis que aqui estão. E aqui está a escala. Ó. Concordo totalmente, concordo, indiferente, discordo, discordo totalmente. Então essa aqui é a típica escala atitudinal. E ela visa colocar os indivíduos em categorias, tá? Categorias atitudinais. Quando eu expresso aqui a frase, eu estou querendo saber desse indivíduo que vai responder, né, a percepção que ele tem a respeito do comportamento das empresas em relação a ele como consumidor. Né? Então ele é confrontado aqui com essa questão assim: ó, as empresas podem se preocupar comigo ou não, a ponto disso repercutir nos produtos que vendem. Se a pessoa coloca assim, ó, discordo, concordo totalmente, né? Ela está querendo dizer para mim o seguinte: olha, realmente eu não confio nas empresas, não acho que elas sejam legais comigo, elas não são parceiras da gente e elas não se preocupam em melhorar os produtos. Elas querem vender, né? Elas querem lucrar. Tá? Agora, por outro lado, se eu ponho aqui discordo totalmente ou discordo, eu vou puxando a escala para cá, significa que eu não estou concordando muito com essa orientação que aqui está a respeito do objeto. Olha outro exemplo aqui interessante que tem a ver com comportamento, compra por impulso. Né? Algumas vezes compro produtos que eu não precisaria comprar. Então é a mesma coisa. Será que essa frase aqui está consonante com a atitude da pessoa? Se tiver, ela vai falar: concordo totalmente. Olha, eu saio, eu gasto horrores, compro o que eu não preciso, né? Compro isso, aquilo e tal, e depois fico coçando a cabeça, preocupado em como é que eu vou pagar. Bate um remorso, né? Vamos dizer assim. Então aqui, pessoal, é tipicamente uma escala atitudinal, conhecida como escala tipo Likert, em homenagem ao autor da escala, Likert, que bolou esse sistema de pesquisar as atitudes das pessoas. Tá? Em sequência, eu tenho aqui um exemplo de escala atitudinal também. Dessa vez, não é uma escala tipo Likert, mas é a chamada escala de diferencial semântico, que ela é muito boa, bacana, para ser usada quando você quer confrontar pares de adjetivos, né, opostos, né, ou adjetivos ou condições opostas. Aqui é uma escala de diferencial semântico, foi criada por um professor chamado Charles Osgood, né, e aqui o que se quer avaliar é uma cidade americana em particular. Tá? Então, vocês percebem que aqui desse lado você tem um conjunto de atributos que são positivos, do lado de cá são os seus pares opostos negativos. Né? Então, a cidade é moderna ou é antiquada? Então, o segredo aqui é em que, dentro dessa escala de números que aqui está, pode ser números ou barrinhas, né? Vamos dizer assim, que representam os números.
Aí a pessoa chega e fala assim, olha, essa cidade é 5. O 5 aqui está mais para o lado antiquado. Então a pessoa marca aqui, vem outra pessoa, marca aqui, vem outra pessoa, marca aqui. Depois que eu faço a quantificação de tudo isso, eu posso ter uma média de quanto as pessoas consideram a cidade moderna ou antiquada. Ela está mais... A percepção que a pessoa tem daquela cidade é de que é uma cidade mais moderna ou mais antiquada. Aqui, se está marcando 6, ela está indo para o lado do antiquado. Então, sem querer brigar com os pesquisados, né, o pessoal está dizendo, essa cidade aqui está mais antiquada que moderna. E, por outro lado, ela está, a nota aqui 4, né, para a questão da agressividade, da amigável, bem estabelecida. Vamos ver uma nota bem alta aqui. Bem sucedida, tá vendo aqui? Bem sucedida e fácil de trabalhar, confiável e bem estabelecida. Parece que esses atributos aqui da cidade, né, estão fortalecendo alguns aspectos interessantes. Por outro lado, aqui, ó, essa parte de ser antiquada, pouco atraente, tem problemas de transporte público, né, etc. Parece que ela é uma cidade dinâmica no sentido do trabalho, mas não é lá essas coisas para se viver, tá certo? Então, isso aqui tem várias aplicações, né? Você pode avaliar um produto, uma marca de café, você pode avaliar um carro, um veículo, um móvel, uma instalação, né? Usando aqui esses pares opostos aí, né? Que são chamados escala de diferencial semântico de Charles Osgood. Bom, finalizando aqui, eu chamei a atenção lá atrás que às vezes as coisas não ficam muito coerentes, né, na relação atitudinal, né, no aspecto atitudinal, na relação entre comportamento e percepção, né. Leo Festinger, em 1957, publicou um livro na área de psicologia social, destacando o seguinte, que todos nós buscamos obter coerência entre aquilo que conhecemos, né, e buscamos isso na realidade. Então nós buscamos emparelhar o que entendemos a respeito do mundo e buscamos essas referências no mundo. Vamos dar um exemplo aqui. Suponhamos que você tem uma forte confiança na polícia, né? Que você sempre confiou na polícia e você acha que a polícia é ótima, excelente, e sem entrar no meio da questão se um policial é isso, aquilo, bom ou ruim, ou se a polícia atende às necessidades do público ou não. Mas suponhamos que num caso particular daquele indivíduo, ele sempre confiou, acreditou, né, teve como atitude persistente a confiança na polícia. Se ele começar a ver exemplos contrários, que provoquem incoerência entre as atitudes e os comportamentos que ele tem, então ele experimenta aquilo que se chama dissonância cognitiva. E alguns autores entendem que é através da dissonância que nós aprendemos, né, que nós evoluímos. E eu concordo também, porque se nós considerarmos que nenhuma atitude, nenhum comportamento arraigado ou hábito arraigado de uma pessoa muda assim facilmente, né, quem sabe os processos de dissonância acabam por acelerar ou facilitar qualquer tipo de processo de mudança. Em suma, as escalas são muito importantes na pesquisa quantitativa, na pesquisa social, mesmo se considerarmos algumas dificuldades, né, conceituais e metodológicas relacionadas às mensurações, nós conseguimos assim verificar um avanço, né, bastante grande da pesquisa social, em particular da pesquisa em comunicação, no uso de instrumentos quantitativos e, em particular, de escalas bem elaboradas, através de questionários bem feitos, com uma aplicação correta, né? Então, nós sabemos que entender das escalas é fundamental para que uma pesquisa quantitativa tenha sucesso. Não se esqueça de avançar aqui na sua pesquisa, na sua autopesquisa a respeito desse assunto, de fazer as suas anotações e traga para a sala de aula as dúvidas e também as sugestões que você
coletou ao longo dessa aula e da sua pesquisa para que a gente possa compartilhar com toda a turma. Um grande abraço para você, até mais.